Fecharem os olhos, a focar neste momento somente na presença do Senhor. Se você puder fechar os seus olhos e orar e buscar a presença do Senhor agora, faça isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos reunimos como igreja do Senhor alegremente para buscar a presença do nosso Pai, a face do nosso Deus adorado, majestoso, grandioso. Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, Senhor. E nessa noite nos reunimos para dizer ao Senhor o quanto te amamos, o quanto te adoramos, Senhor. O quanto reverenciamos com temor e tremor ao Senhor. O como, meu Pai, o Senhor, meu Pai, é importante para nós. Ah, Senhor, o Senhor é tudo para nós. E nessa noite nos reunimos para dizer ao Senhor que a nossa vida sem Ti não é nada. A nossa vida longe do Senhor não tem sentido. Podemos estar em lugares, meu Pai, com as melhores comidas, com as melhores pessoas, mas sem o Senhor nada tem sabor, nada tem gosto. Aquilo que desagrada ao Senhor para nós não nos agrada. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, receba a adoração da sua igreja. Uma igreja que às vezes te busca, te reverencia, porque sabe, meu Pai, que independente das lutas, independente dos cansaços, independente das dores, meu Pai, das humilhações, independente de tudo que se passou, meu Pai, neste dia, nessa semana, ela sabe que o Senhor que é importante, as ama, tem zelado por nós, Pai, tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós nesse mundo, meu Pai, de frieza, de desamor. O mundo que está cada vez mais insensível, que está cada vez mais indiferente. Mas o Senhor, meu Pai, tem nos preenchido com a Tua presença. Tem derramado o Teu Espírito Santo sobre aquele que o busca verdadeiramente. Ah, tem aberto os olhos daquele que quer enxergar o seu caminho, porque o Senhor é misericordioso, meu Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, é tremendo. Ah, meu Pai, quem pode descrever quem é o Senhor, como é o Senhor, a forma que o Senhor age, o modo do Senhor fazer, porque nós somos limitados. Nós vamos até onde os nossos olhos conseguem enxergar, meu Pai. Mas o Senhor vai além. O Senhor vai além da ciência, do saber humano. O Senhor vai além da inteligência humana. O Senhor é a sabedoria e toda a sabedoria está no Senhor. O Senhor faz o que quer, como quer e quando quer, porque o seu agir é perfeito, o Senhor é perfeito. O seu amor alcança, meu Pai, vidas que jamais o homem pensou que podia ser restaurado. É o Senhor que, meu Pai, muda a vida, meu Pai, do desvalido, do cansado, do oprimido. É o Senhor que dá nova oportunidade àquele que estava desesperançado. É o Senhor, meu Pai, que abre portas onde não tem. É o Senhor que expressa o seu amor de várias formas. Porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é Deus, Deus maravilhoso, insondável, incalculável. Um Deus majestoso, de glória e poder. Quem é o homem, meu Pai, para querer expressar tal perfeição? Mas nós, pequenos grãos de areia, buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença, buscamos ter aquele que é perfeito dentro dos nossos corações para aperfeiçoar aquilo que é imperfeito. Oh, meu Pai, então nessa noite, venha aperfeiçoar esse irmão, essa irmã. Vem, meu Pai, abraçar a Tua igreja. Derrama o Teu Espírito Santo, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão aqui nessa live.
que às vezes entraram esperançosos, meu Pai, não para ouvir mais uma palavra, mais uma teoria, mais um pensar, mas ouvir aquilo que vem dos teus rios, aquilo que sacia a sede, aquilo que traz o verdadeiro refrigério, que é a tua palavra santa e bendita, pura e imaculada, que não se sujeita, que não se prostra, mas a tua palavra que traz a cura verdadeira, que traz a transformação verdadeira. Então nessa noite, meu Pai, que as nossas vidas venham estar em conversão ao seu caminho, que o nosso ser venha a ser, meu Pai, totalmente desconstruído, para que o Senhor construa o teu reino inabalável, desconstrua todos os pensamentos, todas as filosofias humanas, e coloca, meu Pai, a tua sabedoria, construa em nós o teu reino, o modo de pensar, encharca, meu Pai, essa noite, o meu irmão, a minha irmã, a minha vida, Senhor, da tua presença. Porque nos reunimos nessa noite, Pai, para glorificar o seu nome, para conhecer o Senhor, para ouvir a sua voz. Ah, meu Pai, para sentir aquilo que o mundo não pode nos dar, que é um amor ágape, puro, perfeito, santo, um amor que somente o Senhor, o nosso Deus tremendo, pode nos dar. Um amor sacrificial, um amor que nos salvou, um amor que nos resgatou, um amor que nos libertou de todos os pensamentos, de todos os enganos. E é esse Deus maravilhoso, poderoso que cultuamos nessa noite, que essa igreja se reúne para falar: Senhor, a glória, a honra, a majestade é para o Senhor. Nos reunimos pelo Senhor, para conhecer o Senhor, para viver na presença do Senhor. Queremos aprender do Senhor. Oh, nosso Deus maravilhoso, vem nessa noite preencher o nosso coração com a tua santa presença. Vem nessa noite, meu Pai, envolver a tua igreja com o teu Espírito Santo. Vem nessa noite envolver, meu Pai, a nossa vida com o teu poder. Ah, meu Pai, derrama sobre essa igreja os frutos, o caráter do Senhor. Que essa igreja venha ter amor, que essa igreja venha ter alegria, venha ter paz, venha ter mansidão, venha ter domínio próprio, venha ser longânima, benigna. Essa igreja venha ser alegre na tua presença, independente das lutas que temos passado. E tu sabes, Senhor, como foi o dia, a semana dessa pessoa que está na live, desse irmão, dessa irmã. O Senhor sabe, meu Pai, às vezes que eles se entristeceram, que eles se alegraram, que eles tiveram dúvidas, Senhor. Mas hoje eles estão aqui para ouvir o Senhor, estão aqui para conhecer o Senhor, para entender mais esse Deus maravilhoso, para expressar o amor que eles têm pelo Senhor, o temor e o tremor que eles têm a Ti. Ah, receba, meu Pai, nessa noite a vida da Tua igreja, e que essa noite essa igreja venha ser edificada, avivada, transformada, meu Pai, não por doutrinas humanas, não por pensamentos de homem, mas pelo Teu Espírito Santo, pelo Senhor que é perfeito. Transforma-nos, Senhor, nós que somos imperfeitos, nos transforma a cada dia, para que possamos alcançar, meu Pai, alcançar o Teu reino inabalável, alcançar a Tua presença, alcançar o Senhor, meu Pai, eternamente. Ah, meu Pai, que nessa noite essa igreja venha ser avivada, venha ser, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, edificada, santificada, para a glória do Seu nome. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada pessoa, em cada vida. Que essa noite venha haver salvação para a glória do Seu nome, para a honra do Seu nome, para que cada vez mais, Senhor, possamos, meu Pai, alegrar-nos mais e mais no Senhor, no Seu zelo, no Seu cuidado.
Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos a nossa vida, o nosso ser em Tuas mãos. Que esse culto seja para adorá-lo, seja para exaltá-lo, seja para que essa igreja seja adornada pelo Teu Espírito Santo, para que essa igreja seja purificada pelas Tuas mãos, para que possamos andar como a Tua noiva. Aleluia, Senhor, aleluia e aleluia. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, que as nossas vidas venham ser transformadas pelo poder da Tua palavra, porque é a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que nos mostra o caminho, é a Tua palavra que nos faz, meu Pai, sermos mais que vencedores, é a Tua palavra que nos fortalece, é as Tuas palavras que nos enche de esperança, de vida. Como diz a passagem, ao som de muitas águas transbordarei. Queremos transbordar hoje, meu Pai, da Tua presença. Saímos desse culto hoje fervorosos, avivados, cheios, renovados pelo Teu Santo Espírito, pela verdade do Senhor, pelo Verbo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, nosso Rei. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome do Deus que é Pai, em nome do Deus que é Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. A paz, minha irmã Paula. Paz, minha irmã Rafaela. Paz, irmão. Paz para todos. Oh, glória a Deus, a paz. Paz, irmã Rafaela, que Deus abençoe. Aqui é o irmão Júlio, né? O Júlio? Paz, irmão Júlio, que benção ter o irmão com a gente. É, irmão. Paz a todos aqui. Eita, meu irmão, que benção. A paz, irmão. Paz, irmã Rafaela. A paz, irmão. Paz. Irmãos, ó, o irmão Júlio, ele é professor na escola onde a Cíntia trabalha. Que benção, irmão. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Ele é José, o professor que queria dar aula pro senhor, que o senhor fugiu, lembra? Ô, José, oi. Glória a Deus, irmãos. Que bênção estar com os irmãos hoje reunidos. Para a glória de Deus. Hoje nós vamos meditar numa palavra. Espero que o Espírito Santo nos capacite a ouvir e a expressar aquilo que Ele quer, né? Nos ensinar, que vai além da ciência, vai além do entendimento humano. E eu creio que essa noite eu tenho ruminado essa palavra há algum tempo, e eu falava ontem com os irmãos, eu falei, eu queria trazer ela, né? E eu creio que é para edificação da igreja, eu creio que é para edificação das nossas vidas. Eu creio que Deus hoje Ele vai nos fortalecer através de nós conhecermos Ele mais um pouquinho, né? Então, se você tem a sua Bíblia aí, se você puder abrir e acompanhar, para que não fique nas minhas palavras, né? Para que a gente seja como o povo de Bereia, né? O pastor pregava, o irmão pregava, eles iam lá conferir se era verdade, se estava escrito aquilo. Eles meditavam para saber se era aquilo mesmo. E se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 25. Essa palavra é muito rica, mas eu queria ler alguns versículos com vocês. Se vocês quiserem depois, na sua casa, tiver interesse, leia o capítulo todo, ou leia pelo menos a partir do verso 14, né? Que fala assim, advertência contra a rejeição de Deus, né? Muitas vezes a gente tem rejeitado aquilo que é puro, é santo, por coisa daquilo que não é tão pura, né? Não é santa. Mas hoje nós vamos ler a partir do versículo 25. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar sobre a nossa vida. Que em nome do Senhor Jesus, que os nossos corações estejam abertos a ouvir a palavra do Senhor, sensível ao moldar dele, que os nossos ouvidos não venham estar tampados, né? E que nada venha nos atrapalhar
para receber a boa semente, né? A semente do Evangelho, a semente que pode nos salvar, pode nos transformar. Em nome de Jesus, irmãos. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 25. A minha Bíblia vem dizendo assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparão. Quanto mais nós, não escaparam. Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cujo voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda mais uma vez, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada. Como a irmã falou assim, às vezes é meio um pouco complexa, né? O abalável e inabalável, né? E eu explicava para os irmãos, que muitas das vezes na nossa vida a gente não entende direito a palavra de Deus porque a gente não passou por experiências ainda. E quando a gente passa por momentos difíceis, a palavra de Deus começa a fazer todo sentido para nós, né? Começa a fazer toda a diferença. E aqui o servo do Senhor, ele vem falando, né? Cuidado que não rejeitem, né? Aquele que vos ensina. Porque outrora aqueles que os ensinou, os advertia, né? As pessoas que rejeitaram elas não escaparam. Quanto mais nós, né? Se desviarmos hoje. E não é um homem que te ensina. Você não está debaixo de um aio, né? De alguém que te domestica. Mas assim, o Espírito Santo hoje, ele através da nossa vida, ele nos ensina. Ele nos exorta, ele nos corrige, né? Ele nos fortalece. Em tudo o Espírito Santo tem nos ensinado. Para quê? Para que aquilo que é abalável dentro de nós venha a ser removido. Para que o inabalável seja construído. E aí você fala, irmão, do que você está falando? O que é abalável? Tudo que é construído. E eu falava para os irmãos que eu passei uma experiência esses meses que passou da minha mãe. E eu fui abalado, meus irmãos. Deus me abalou. De tal forma que eu não esperava. E muitas vezes na nossa vida, Deus vai permitir esses abalos sísmicos. Vai permitir para mostrar que Ele está construindo algo inabalável. E eu falava para os irmãos que Jó foi a mesma coisa. Lógico que eu não chego nem perto da vida deste homem, né? Jó, ele tinha uma vida onde ele foi construída, a vida dele, em coisas abaláveis. Ele tinha uma situação financeira estável. Para falar a verdade, ele era o mais rico da cidade. Ele tinha muitos filhos. Ele tinha servos. Ele tinha tudo. E ele agradecia a Deus por isso. Só que um dia Deus permitiu tudo aquilo que é abalável, que é humano, ser abalado na vida dele, para que o inabalável fosse construído. O que você está falando? Uma certa vez ele perdeu os filhos, perdeu a sua riqueza, os seus bens, a sua saúde. Tudo foi abalado. O seu orgulho, tudo. Só que Deus estava construindo o inabalável ali.
o inabalável, que era o reino dele. Que Jó aprendeu que ele podia viver sem tudo aquilo que Deus deu para ele, mas só não podia viver sem a presença de Deus. E Jó, numa certa vez, falou assim: tudo que Deus deu, ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor, né? E Jó falou no final, quando ele aprendeu, quando ele entendeu, quando Deus explicou para ele, ele falou assim: antes eu só conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem, né? Hoje eu te conheço. Porque muitas das vezes na nossa vida nós ouvimos falar de Deus. Nós ouvimos hoje, você abre a internet, tem tanta gente pregando o evangelho, pregando tantas coisas. Mas nós não temos experiência. Porque ainda temos tantas coisas abaláveis que foram construídas na nossa vida, que não deixa o reino do céu ser construído, uma intimidade com Deus na nossa vida. E se Deus ele quiser e tem um plano na sua vida, para que você conheça, para que o inabalável seja construído na sua vida, Ele vai permitir sim as coisas que são abaláveis na sua vida ser destruídas. Que nenhuma pessoa que construiu uma mansão, que nem o irmão falou, acabou de construir a sua mansão, seu império, dedicou todas as suas forças em construir uma grande casa. E aí surge a guerra e um míssil caiu bem na casa dele. Todo o esforço dele, tudo que ele fez, foi em segundos destruído. Foi abalado. E aí esse homem fala: meu Deus, tudo que eu construí, tudo que eu tinha, todo o meu esforço, todo o meu empenho eu dediquei nessa casa. E de uma hora para outra foi abalado, foi destruído. Essa palavra, o servo do Senhor vem dizendo que tudo que é humano, tudo que é físico, tudo aquilo que te impede de receber o reino de Deus, o que é inabalável na sua vida, tem que ser destruído. Você fala: mas o que tem a ver o negócio da sua mãe? Porque Deus ele teve que mostrar para mim que minha mãe era tudo para mim, meu Deus. É como eu falo para vocês, as pessoas talvez gostem de mim hoje pela educação, pelo modo que eu falo, ou Cristo que eu expresso, mas minha mãe me amava pelo que eu era. Os meus erros, os meus acertos, ela nunca me julgou, ela sempre me amou. Ela realmente expressava Cristo. Mesmo os meus pecados, ela não concordando, mas ela nunca me rejeitou. E eu vi quanto que machuca, irmãos. E o modo que Deus tratou comigo foi abalável mesmo. Só que Deus me mostrou que eu dependo dele. Eu numa oração eu falei: Senhor, como que o Senhor aguenta? Porque o Senhor viu o seu filho ser chicoteado, ser cuspido, ser maltratado, ser zombado, ser crucificado. E o Senhor podia ter feito alguma coisa, mas o Senhor não fez. E eu falei na oração para Deus: se eu pudesse, Senhor, eu que sou homem, vendo minha mãe passar dor, eu curaria ela. Como é que o Senhor suportou ver o seu filho sofrer tanto? E o Senhor não mudou a situação. E aí Deus, de uma forma que só Ele sabe tratar, Ele me mostrou
Primeiro ele me mostrou que para nós sermos salvos hoje precisava. Ele mostrou o tamanho do amor dele. E depois ele me mostrou que ele é perfeito e eu sou falho. Ele, nesse longo desses 2 meses, meus irmãos, ele mostrou que ele não só curou minha mãe, ele enxugou todas as lágrimas. Ela já não sente mais dor, ela já não é mais humilhada. Hoje ela está com ele. E aquilo ele precisava me abalar. Porque eu tinha crenças que eu vim no evangelho que não. Se Deus existe, ele tem que curar. Se Deus existe, ele tem que atender os meus pedidos, porque ele é o gênio da lâmpada. Eu peço, ele tem que fazer, porque eu estou na igreja. Eu faço minha oração, ele tem que fazer. Só que Deus me ensinou que ele ama mais do que eu amo. Ele é perfeito e eu sou imperfeito. O plano dele sempre foi salvar. O plano dele sempre foi um dia estarmos com ele. E minha mãe alcançou isso. Uma coisa que eu falo que eu sou cristão, que eu quero alcançar todo dia. Mas quando vem a dor, você fala, meu Deus. E Deus falou, eu preciso desconstruir o que é abalável aí. E ele trouxe um terremoto dentro do meu coração que dividiu as placas dentro de mim. E me ensinou que ele é perfeito, que hoje eu aprendo que na minha limitação, às vezes você não entende as coisas de Deus, mas depois ele vem te ensinando. E Jó, infelizmente, ele passou por algo bem pior. Ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu os bens. Os bens, tudo bem, né? Mas os filhos. Ele perdeu a sua saúde. Mas ele não negou a Cristo. Deus precisou fazer aquilo com ele para se mostrar para ele, para construir o inabalável. E essa palavra vem dizendo hoje, no verso 27, fala assim, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Muitas das vezes, irmãos, o seu orgulho vai ser abalado. O seu modo de pensar. Muitas das vezes, o modo de que você vive, que você pensa, que você expressa, vai ser abalado. Porque às vezes você cresceu, você aprendeu algo que você acha que é certo. Mas perante um Deus perfeito, aquilo está atrapalhando o que é inabalável ser construído. Eu vou perguntar para vocês, vocês são mais inteligentes que eu, mas algo simples, essa casa onde eu estou, tem como você construir outra casa aqui sem desconstruir essa? Na mesma altura? Com os mesmos diâmetros? Não tem. Você tem que desconstruir. Você tem que lançar o fundamento, limbar a terra. É isso que Jesus está falando. Para ele construir o reino dele, ele tem que desconstruir os pensamentos terrenos. Às vezes nós crescemos numa cultura, querendo ou não, a nossa cultura, o nosso país é um país pagão. Crescemos numa cultura que tudo é permitido, tudo é aceitável. Numa cultura que não tem muita disciplina, que não tem muita reverência. E essas coisas precisam ser abaladas dentro da gente. E se Deus te ama, como eu creio que te ama, se Deus ele quer te salvar um dia, meu irmão, você vai sofrer um abalo. E não pense que Deus está te maltratando. Não pense que Deus está te castigando como estão falando por aí. Não, isso não é castigo, isso é zelo. Você fala, irmão, você é doido.
Olha o tanto que Jó sofreu. Olha a história desse homem na Bíblia. Ele perdeu todos os filhos dele de uma vez. Ele perdeu todos os bens. Ele perdeu tudo. Ele ficou sem saúde, ele se coçava com um caco de telha, ele perdeu o orgulho, porque a própria mulher falou: amaldiçoa teu Deus e morre, quer dizer, não presta para mais nada. Porque ela não suportou aqueles abalos do marido. Não é para julgar a mulher. Não é fácil você ver alguém que você ama sofrendo, passando as lutas. E hoje na igreja, a gente que cuida de alma, não é fácil para a gente também ver pessoas passando um processo, às vezes de abalo, de desconstrução, e a desconstrução ela é doída. Mas nós temos que ficar em silêncio, porque Deus está trabalhando. E você fala: irmão, mas isso não é castigo? Não, não é. É zelo. Que zelo, irmão? Jesus, ele prometeu uma coisa, irmão. Que ele foi preparar morada. Que na casa do pai dele tem muitas moradas. Que nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros, para quem acredita. Essa terra é de passagem. E como vocês estão vendo, o mundo todo está vendo, está chegando o fim. O colapso dessa terra está chegando. E não há solução. Uns falam é aquecimento, outros falam guerra. Nós falamos o quê? É o inevitável. É a promessa do Senhor. Um dia o Senhor prometeu vir buscar a igreja dele. Dessa terra corrupta e adúltera. Uma terra que hoje você vê que as pessoas não expressam amor, é difícil. As pessoas julgam, maltratam, apontam o dedo. As pessoas, ela não tem sensibilidade, ela não se compadece da dor do próximo. A própria igreja hoje, ela está insensível, ela está apóstata, porque Jesus falou que infelizmente nesses tempos vão apostatar da fé mesmo, da santidade. O certo vai se tornar errado e o errado vai se tornar certo. Eu vi um homem expressando algo, ele falou assim: irmão, por que você está com vergonha? Aí ele falou: porque descobriram que eu fui traído. E você está com vergonha do quê? Porque, poxa, fui traído, né? Ele falou: não, quem tinha que estar com vergonha é quem te traiu, que ele que fez o errado. Você vê como é que as coisas estão se invertendo, os valores. Aquele que era para estar ali de cabeça erguida, né? Falou: eu não fiz nada errado. Ele está envergonhado. Agora aquele que traiu ainda passa: não sou bobo. Eu vou curtir minha vida mesmo. A minha irmã falou uma coisa esse dia para mim que eu achei sensacional, sábio. Ela falou que uma moça, eu não sei contar direito, falou que uma moça chegou assim e falou assim: você tem que curtir a vida mesmo, que a vida é curta. Aí a outra moça respondeu: é verdade, a vida é curta, mas o inferno é eterno. Então eu tenho que se cuidar, porque o que eu fizer nessa vida curta aqui vai resultar na eternidade, para onde eu vou. Para quem crê. Não é verdade? A Bíblia fala que o inferno, o fogo não se apaga e o seu bicho nunca morre, o seu verme, né? Olha que lugar tem. Mas também fala que os céus é o lugar onde Deus vai enxugar suas lágrimas, suas dores, que você foi humilhado, que você foi perseguido. O céu é um lugar de descanso no Senhor. A Bíblia fala: hoje eu te proponho o bem e o mal. Cabe você escolher. Mas ela ainda fala: eu te aconselho, faz o bem. Então olha só, Deus ele desconstruiu algo em Jó. Porque Jó, querendo ou não, mesmo reverenciando a Deus, mesmo temendo a Deus, mesmo ofertando a Deus pelos seus filhos, ele falava: não, quando eu era, ele fala que na dor dele, quando eu era rico, quando eu era famoso, as pessoas paravam na praça e me ouviam. Todo mundo ouvia o meu conselho, tanto jovem quanto mais velho, eu banhava meus pés em leite. Até o governador, os reis paravam para me ouvir. Olha só. Jó viu tudo isso ruim. Até os amigos dele falaram assim: não, você está em pecado. Olha o que aconteceu com você. Está doente, perdeu tudo, está em pecado. E quantas das vezes você passa uma luta, a pessoa já fala: é demônio, é pecado.
demoniza as coisas. Não é, irmão. Às vezes é o zelo de Deus, é Deus querendo tratar, falando, Jó, você não precisa de bens, você não precisa ser o mais sábio, o mais forte. Quantas pessoas se gloriam na sua força? Não, eu sou fortão, e eu faço isso, eu faço aquilo. Aí um dia, repentinamente, se vê abalada a sua força. Quantas pessoas se acham sábio? Eu sou sábio, eu faço isso, eu tenho 12 canudinhos, eu faço isso, eu falo de qualquer assunto. Nossa, eu falo e eu debato com todo mundo, eu sou muito sábio. Aí se vê que você não sabe nada. Um senhor simples de uma roça vem e te ensina o sentido da vida, que tudo é vaidade de vaidade nessa terra. Que você viver o simples com Deus é melhor. Aí é abalado. Aí você fala, meu Deus, tudo que eu sei, tudo que eu tinha, minha força, minha sabedoria não vai servir para nada quando o Senhor abalar as minhas estruturas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se hoje você fosse uma pessoa muito sábia, perto de Salomão, o homem mais sábio que a Bíblia fala. Se hoje você fosse forte como Sansão, a Bíblia fala que ele rasgou um leão no meio. Se hoje você fosse muito rico, tivesse os melhores médicos, os melhores hospitais, se você fosse muito, a pessoa mais bela, fala, nossa, você olha para essa pessoa e fala, que pessoa bela. Isso te garante o quê? A Bíblia fala que a juventude é como a primavera, passa. A Bíblia fala que você sendo o mais forte de todos, quando você ouvir os rumores de guerra, você tremerá. E o sábio não vai entender o sacrifício da cruz. A Bíblia fala assim, que para os gregos, a cruz é loucura. Para os hebreus, os judeus, os religiosos, é escárnio. Mas para nós que acreditamos que é através disso que seremos salvos, não por obras, é poder. Tudo tem que ser abalado, irmão, na nossa vida. Tudo aquilo que não foi construído por Deus, tudo aquilo que não edifica, tem que ser abalado para que se construam inabaláveis. Fala, irmão, não estou entendendo. Irmão, Deus te ama. Ele não quer te perder. Se Ele tiver que abalar tudo que está à sua volta, para que você venha conhecer Ele, para que você tenha mais comunhão com Ele, desculpa te falar, meu. É inevitável, você não pode evitar. Você pode até rejeitar o amor de Deus. Um homem muito sábio, ele falou assim, ninguém vai para o inferno pelo pecado, mas porque rejeitou a graça, o perdão, que foi dado lá na cruz. E como rejeitamos, irmãos? Através dessa palavra. A palavra fala assim, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir, aqueles que advertiam na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quer dizer, aquelas pessoas não escaparam com homens da lei, pregando a lei, ensinando, Jesus deu normas, não vivam dessa forma, vivam dessa forma. E eles não escaparam, não foram tidos por inocente, muito menos nós, que estamos recebendo dos céus a instrução de como viver. Nós também não escaparemos. No dia do Senhor, não vai ter desculpa, Senhor, eu não ouvi isso, eu não entendi isso. Eu pensava que é assim. Não, ninguém vai passar por inocente. Você tem a oportunidade hoje. A Bíblia fala, um homem muito rico, seus celeiros estavam cheios.
Ele falou, vou destruir esses celeiros, vou criar um outro maior. Aí a Bíblia fala que veio o anjo e falou, homem, esta noite pedirão a tua alma. O que tem para oferecer? Para quem é? Às vezes você tem construído a sua vida nas coisas dessa terra. Você tem trabalhado, e não é errado trabalhar, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Você tem trabalhado, tem dedicado a sua vida para construir as coisas nessa terra. E de repente chega para você o dia inevitável para todo mundo. O dia que Deus vai te chamar de volta, e aí? Será que você construiu sua vida nas coisas abaláveis que vão passar? A Bíblia falou assim que passaram céus e terra. A única coisa que vai permanecer é a palavra dele. Irmãos, eu não estou falando de mim, da minha opinião. A minha opinião não edifica ninguém. Eu estou falando da palavra de Deus. Irmãos, esse seu pensamento que te leva a se afastar de Deus, ele tem que ser desconstruído, ele precisa ser abalado. Se Deus precisar te abalar, irmão, tirar da sua vida coisas, pessoas, situações, modo de viver, ele precisa abalar, pôr por terra, ele vai para te salvar. E não adianta o homem vir falar, não, isso é o inimigo, isso é o diabo. Não, é o tratar de Deus. Deus quer te salvar. O zelo de Deus não é da forma que nós vemos, que nós pensamos, é diferente. Olha só, imagina vocês, meus irmãos. Quem tem filho, mas quem não tem, mas imagina. Um dia Deus chegar para o servo dele, que ele chamou de amigo, e falar, meu servo, eu te prometi algo, e eu cumpri depois de 100 anos, para Abraão. Só que eu te dei um filho. Só que agora eu quero ele para mim. Sacrifica teu filho. Imagine um homem que esperou 100 anos pela promessa do Senhor. O Senhor falou assim, ó, da sua descendência vai sair o meu povo. Será como as areias da praia e as estrelas do céu. E ele esperou 100 anos para ter esse filho. Nasce Isaac. Em um determinado tempo Deus chama Abraão e fala, Abraão, vai sacrificar o teu filho. Eu fico imaginando Abraão que foi abalado dentro dele. Fala, Senhor, eu amo meu filho. Meu Deus, é o Senhor mesmo que está falando isso. O Senhor me prometeu. E o Senhor vai tirar agora. Mas Deus precisava abalar Abraão. Falar, Abraão, você não depende do seu filho. Abraão, a sua vida não é o seu filho. E Abraão no caminho, eu imagino ele no caminho até o monte lá para sacrificar, ele pensando, Senhor. E aquilo abalando ele por dentro, as estruturas, ele acabado e fala, meu filho. Quando ele chega lá perto do monte, ele olha para o servo dele e fala, fica aqui você, eu vou subir eu e meu filho. Nós oraremos e desceremos. Olha só o que ele falou, não, eu não acredito, Senhor. A minha fé é que eu vou com meu filho, mas eu vou voltar. Mas Deus tinha pedido, filho dele. E Abraão sobe, coloca o filho sobre a pedra, e quando ele ia sacrificar o filho dele, Deus fala, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você me ama. Acima do filho que eu te dei. Eu sou a sua maior riqueza. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Talvez vocês não tenham entendido. Se Deus vê que você tem colocado algo acima dele, ele vai requerer de você. Mas não é que ele vai tirar, porque Deus ele não tem prazer em sacrificar filhos. Essas coisas Deus não se agrada, não. Só que ele vai sim provar você, assim como o ouro é provado pelo fogo, para ver onde está o teu coração. E vai precisar ser abalado. Imagina só o abalo que Abraão teve quando Deus falou, Abraão, vai sacrificar o teu filho. Meus irmãos, eu não tenho noção. Mas Deus precisava construir o inabalável nele, a fé. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, né? Ele creu até o último segundo que Deus não ia matar o filho dele. Mas ele falou assim,
Se Deus pedir, eu vou sacrificar meu filho, porque maior é o meu Deus que me deu. Então, se Deus tiver que te abalar, irmão. Ah, minha irmã, você está falando, meu irmão, eu sou mãe. Você é doido? Tem abalos na nossa vida, irmão, que parece que a gente não tem estrutura. Eu pensei que eu era forte, irmãos. Eu pensei que eu era um homem de Deus inabalável. Mas quando eu vi minha mãe morrer nos meus braços, eu me senti o homem mais fraco e incapaz do mundo. E dentro de mim eu perguntava: Senhor, eu te sirvo. Por quê? E todo dia Deus me ensina, falou assim: eu amo sua mãe mais do que você. Todo dia Ele me consola falando: hoje acabou o sofrimento dela. Mas eu me senti o homem mais fraco. Mas você não viu o poder de Deus? Você já não foi curado? Você já não viu o morto ressuscitar? Irmão, eu vi tudo isso, meus irmãos. Você viu o paralítico andar? Eu vi. E agora você não pode fazer nada, não. Porque a minha vontade não é perfeita. Perfeito é a vontade de Deus. E Deus, Ele teve que me abalar para me entender isso. E me abalou, irmãos. Rebombou dentro de mim. Só que o inabalável está sendo construído na minha vida. E eu creio que vai ser na vida de vocês. Eu posso perder tudo, irmãos. Eu só não posso perder a chance de um dia estar salvo. De receber a promessa. Sabe, eu tenho um sonho nessa terra. Mas se nenhum deles se cumprir, não tem problema. O importante é se cumprir a palavra do Senhor na minha vida. Ah, irmãos, irmão, eu tenho projetos, eu sou ser humano, sou de carne e osso, às vezes eu quero as coisas, eu tava brincando, cacete. Eu gosto de coisas também. Mas o inabalável está sendo construído dentro de mim. Ah, irmão, mas como é doído, irmão. É Deus desconstruindo e levantando, desconstruindo. Às vezes, crenças que eu tinha, modo de pensar, e Deus desconstruindo e construindo. E tem hora que machuca. Mas Ele está construindo inabalável. E eu não acho que isso é castigo nem nada. Eu acho que isso é amor. Para você receber a graça hoje, o perdão do Senhor, para que você não dependesse de homem para entrar na presença de Deus. O Filho de Deus teve que descer na terra, pagar um alto preço por você, o sangue dele ser derramado, para que se rasgasse o véu, para que você, do seu coração, buscasse a Ele e o achar. Mas algo precisou ser abalado. A Bíblia fala que quando o Senhor deu o seu último suspiro, caiu uma gota dos céus e abalou a terra, né? Assim é toda vez que Deus se entristece com o nosso modo de viver, Ele nos abala. Não para nos castigar, mas porque Ele quer nos ver perto dEle, Ele nos ama, Ele nos fez para Ele. E você foi feito para Ele, para a glória dEle. E Ele não abre mão de você. Talvez o mundo não saiba expressar, e talvez essas igrejas, apegada ao dinheiro, ao Deus Mamon, não sabe expressar esse amor, mas eu estou tentando. Deus te ama. Ele te fez para você estar perto dEle. Ele não abre mão de você. E se para isso Ele tiver que te ensinar, te disciplinar, como um pai disciplina um filho, e até açoita o filho que ama, como está na Bíblia, Ele precisava fazer isso para que você não se perca, Ele vai fazer. Mas a Bíblia fala que anda sem correção é filho bastardo.
Então olha como você é precioso. Talvez você entrou nessa live somente para... Eu vou ver... Ou a irmã falar, hoje é mais uma sexta-feira. Não, não é. Hoje eu creio que o inabalável está entrando na sua vida. E está desconstruindo o abalável, as coisas terrenas. Olha que bonito o versículo final. Tudo se encaixa no 29. Fala assim, ó, pois o nosso Deus é fogo. O nosso Deus é fogo consumidor. Não é que ele vai consumir você, vai destruir, não. É como você fosse um ouro precioso para ele. E quando você é colocado no fogo, toda a impureza daquele ouro, tudo aquilo que impede dele brilhar mais, seja consumido. Tudo aquilo que é o abalável seja tirado desse ouro e fique só o inabalável. E ele vai consumir da sua vida todo o pecado, toda a construção errada, todo o pensamento errado, tudo que é errado, porque ele te ama. Ele não faz isso porque ele te odeia, porque ele é um tirano, ele te ama. Ele te ama. O nosso Deus nos ama, igreja. Mas às vezes ele, como um pai perfeito, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ele tem que nos ensinar e às vezes, muitas das vezes nós não sabemos. Nós não entendemos. Fala, Senhor, por que eu passo tanta dor? Por que na infância eu passei tanta luta? A minha irmã fala, toda vez que eu lembro, e aí me dá mais... A minha mãe e o meu pai falam que eu sofri muito na minha infância, né? Com a saúde e tal. E eu podia estar aqui falando, Senhor, por que eu sofri tanto? Por que eu fui tão doente? Ah, Senhor, por que eu não tive tantas condições? Por que na escola eu fui zombado? Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor deixou eu andar no meio de pessoas erradas para que eu tivesse pensamento errado? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem porquê. Hoje eu estou com 37 anos, irmão. E hoje eu acredito que tudo que eu passei foi para expressar o amor de Cristo. Olhar para o José, um jovem que chegou na igreja com 15 anos, e depois mais de 10 anos depois, falar, eu amo você como meu filho, ele casado. Olhar para o Júlio que eu conheço há pouco tempo e falar, eu já te amo. E amo de verdade, irmão. Amo como minha mãe me ensinou. Eu olho para a irmã Roberta, do interior, e o meu modo de amar não é esse modo do mundo, passar a mão na sua cabeça. É independente do que aconteça, eu tentar fazer o melhor e mostrar o caminho de Cristo, mesmo que eu seja falho. Assim como eu tenho sido abalado, e eu tenho visto o zelo de Deus, eu peço para Deus, Senhor, desconstrua tudo aquilo que está construído errado no coração desse povo e construa o que é do Senhor inabalável. Ah, irmão, mas pode machucar, você não viu o Jó, você é doido? Pode, irmão, você pode sofrer, pode. Eu não vou mentir para você, eu não prego um evangelho mentiroso, que é um céu de arco-íris. Ah, que é uma nuvem de algodão doce, que é um ursinho carinhoso. Não, pode. Nessa terra você pode ter aflição. Mas um dia você vai ter um descanso. Eu sei que todo mundo tem uma certeza que um dia vai morrer. Mas ninguém sabe para onde vai, né? Mas se você obedecer a palavra de Deus, a Bíblia fala que você será contado entre os salvos. Para quem crê, né? Eu falo para minha esposa que a gente não pode obrigar ninguém a crer naquilo que a gente prega, mas pode levar a pessoa a pensar. O que eu estou falando para vocês aqui não é um modo de o André pensa dessa forma. É a palavra de Deus. Vocês são mais inteligentes, vocês são mais estudados, às vezes mais vividos que eu. Então vocês sabem ler. Talvez sabem colocar
conjurar no verbo certo, no tempo certo. E eu só tenho Deus. O meu ensino, a minha educação foi bem defasada. Mas eu amo isso daqui, eu amo ler. Eu amo quando Deus fala comigo, eu amo quando eu entendo a palavra de Deus. Eu amo quando eu sinto vontade de expressar Cristo para vocês. Sabe por quê? Eu sinto que eu sou útil dessa forma. Eu nunca me senti útil, igreja. O momento que eu me sinto útil é no momento que eu estou falando do amor de Cristo para vocês. Mas Deus está me desconstruindo a cada dia. Porque Ele quer construir um reino inabalável. Sabe, irmãos, eu fico pensando na nossa vida o que pode ser abalado. Será que você é orgulhoso? Será que você não quer desapegar de uma crença? Será que você não quer abrir mão de alguém para viver com Cristo? Como assim, irmão? Estava falando agora com o irmão. Irmão, a Bíblia fala: se você não negar pai, mãe, filho, esposa, marido. Marido não fala, eu tô falando, mas então não falo, não é. Pai, mãe, filho, esposa, amigos. A sua própria vontade por Cristo, você não é digno dele. Abrir mão quer deixar de lado? Não, irmão. Não é deixar de lado. É não praticar as mesmas coisas. Não viver da mesma forma. Você vai deixar de amar? Não. Você vai deixar de falar com a pessoa? Não. Só que eu não posso andar nas mesmas práticas. A pessoa tem que ver a diferença em mim. Eu tenho que ser sal, eu tenho que ser luz. Só que eu ainda falava com o irmão, e como é difícil. As pessoas não querem abrir mão. Por um simples prazer. Não quer que aquilo que tem que ser abalado para que seja construído inabalável, ele não quer. Ah, irmão, mas eu trabalho numa empresa, eu ganho bem, mas talvez na sua empresa você está desagradando a Deus, você está mentindo, você está compactando com aquilo que é errado. Irmão, se você não tiver força, Deus ele vai te ajudar. Irmão, mas eu construí uma carreira, eu tenho 20 anos de trabalho. Dependa de Deus. Ah, meu casamento, se o meu marido morreu, o que eu faço? Ah, meu marido foi embora de casa, o que eu faço? Eu vou morrer. Como é que eu me sustento? Dependa de Deus. Deus está vendo o seu coração, o meu coração agora. Talvez você está pensando, meditando. Senhor, o que é abalável dentro de mim? O meu orgulho? O meu ego? Será que eu estou escorado na minha família, no meu marido, na minha mãe, no meu pai? Escorado no meu casamento, no meu modo de pensar? Escorado no meu achar? Senhor, não deixa não. Abala. Porque eu não quero ser enganado. Sabe, igreja? Muitos homens da Bíblia, Deus teve que fazer esse abalo. Eu vou falar um pouquinho de Paulo. Paulo ele foi instruído na lei por um dos melhores professores, Gamaliel. Um homem sábio, segundo a Bíblia. Paulo era um soldado requisitado de Roma, reconhecido. Eu imagino o ego de Paulo. Eu imagino o pensar de Paulo. Quando ele foi perseguir os judeus, indo para o caminho de Damasco, como assim Damasco, né? Para o caminho de Damasco, e ele chegou a um ponto onde que Jesus apareceu para ele. Todo aquele ego, todo o ensinamento dele, toda a fama dele, tudo caiu por terra, ele caiu o rosto em terra. E a Bíblia não fala que Jesus fez teorias, ensinou teologia para ele. Não, Jesus falou assim: Paulo, por que me persegues? Que era Saulo, né? E você vê que a vida desse homem começou a ser desestruturada. Tudo aquilo que é abalado começou a ser abalado na vida dele. Olha só, ele é um homem que não passava necessidade, era um homem que era reconhecido, era um homem que era sábio na lei, mas olha o que aconteceu com ele logo depois. Abriu mão da noiva. Era um homem que muitas das vezes
jejuava porque passava necessidade, foi preso, muito tempo açoitado, muito tempo preso, abriu mão da própria vida para um dia falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha um homem que tinha tudo e abriu mão de tudo para ter o inabalável. Esse homem chegou no final da vida dele e falou assim, completei a carreira, guardei a fé. Olha só, completei a carreira e guardei a fé. A única coisa que ele guardou bens? Ele guardou a fé. O crer. O saber que a promessa de Cristo ia se cumprir na vida dele. Ele fala para os irmãos dele, fala, eu vou ver vocês, não vão me ver mais. Para onde eu estou indo, ele sabia. Então tudo na vida dele foi abalado. Tudo. Assim como Jó, toda a riqueza, os filhos que ele amava, os bens que ele tinha, onde ele se escorava, foi abalado. Mas só não foi abalado uma coisa dentro dele, o reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo na sua vida pode ser abalado. Talvez hoje você está numa situação boa, amanhã a roda gigante vira e você pode estar passando necessidade. Talvez hoje sua saúde seja de ferro, seja uma saúde que você não sente nem dor de cabeça. Mas amanhã você pode estar no leito. Talvez hoje você é o homem mais inteligente, mas talvez amanhã você não tenha nem memória. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Podem te tirar tudo. Você pode perder tudo. Mas você só não pode perder o amor e o crer. O viver em Cristo. Você não pode perder o reino dele dentro de você, essa semente, uma certeza que você não é dessa terra. Irmão, o que você está falando? Vai passar, irmão. E a minha casa vai ficar pedra sobre pedra. A Bíblia fala que nós não somos dessa terra. Então por que você está querendo fincar raízes aqui? Irmão, você está falando do quê? Daquilo que Deus me chamou. Eu não quero te oferecer um pano de prata. Eu quero te oferecer o que é mais precioso. A maior herança que Cristo me deixou e eu queria deixar para vocês enquanto em vida. O reino dos céus. Sabe, enquanto essas igrejas hoje oferecem uma cura, enquanto essas igrejas hoje oferecem um milagre, um sinal, revelação, essas coisas, eu estou oferecendo algo para vocês que é imutável. Algo que é inabalável. O reino dos céus. Eu não estou aqui repreendendo vocês. Eu estou expressando para vocês algo que eu queria que no meu começo da minha conversão alguém falasse para mim. Que mais importante, irmãos, é o reino dos céus. Não é o seu carro, sua fama, seu status. A pessoa que está batendo no seu ombro, do seu lado. É a presença de Deus. Ninguém deu a vida por vocês a não ser Cristo. Ninguém te amou mais do que Deus, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tem gente que ainda quer outras coisas. Eu quero a vida eterna, irmãos. Eu quero um dia não ter mais dor. Eu quero que as minhas humilhações, as afrontas, as minhas lágrimas sejam enxugadas. E eu quero que a sua também. Eu sei que você pode ser jovem ou de mais idade, mas você já passou experiência na sua vida. Talvez a sua infância também não foi tão fácil. Talvez por causa disso foi construído coisas abaláveis que hoje precisa ser removido. Como na minha vida. Crenças. Ideologias. Mas eu peço a Deus que desconstrua na vida dos irmãos. E que não sejam as minhas palavras. Um pouco mais para cima, no versículo acima, fala assim, no 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido,
que fala melhor do que o sangue de Abel. Quer dizer, a Jesus, o mediador da nova aliança. Deus, através do Filho, Ele está falando, ó, através do meu Filho, eu fiz uma nova aliança, assumi um compromisso com vocês. Se vocês se arrependerem dos seus maus caminhos, confessarem os vossos pecados, se voltar para mim, eu de novo serei o seu Deus, sararei a sua terra e ouvirei a sua oração, através do meu Filho, porque o sacrifício que Ele pagou, o sangue dele aspergido sobre você, te limpa, te purifica e te perdoa daquilo que era imperdoável. A Bíblia fala que o sangue de Abel clama por justiça até hoje, mas o sangue de Jesus, que é muito mais puro, que é perfeito, não só clama por justiça, mas derrama o perdão, a graça. O sangue de Jesus é maior do que a justiça somente. Ele é a graça, é o perdão. Se o sangue de Jesus estiver em você, você aceitar aquele sacrifício, irmão, não importa se você viveu uma vida errada até hoje, se os seus pensamentos foram errados e precisam ser abalados, se você confessar a Cristo hoje, você não precisa ser um religioso, você só precisa confessar, falar, Senhor, eu quero encontrar o Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero esse reino inabalável dentro de mim, eu quero ser purificado como ouro, eu quero. Eu tenho certeza, meu irmão, que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não te julga, mas Ele estende a mão para você e te leva a caminhar com Ele. Ele te ensina os caminhos dele. Os caminhos não, deixa eu falar direito, o caminho dele. Porque a Bíblia fala que Ele é o caminho, não os caminhos. Tem pessoas que falam, todos os caminhos levam a Deus. Doce engano. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. É nele, somente nele, por ele, que nós encontraremos o reino dos céus, encontraremos o perdão, estaremos salvos. Ele é. Então, meus irmãos, hoje, o Senhor Jesus, Ele colocou no meu coração de falar para vocês, não temos abalos. E quando acontecer algo sobre você ou na sua vida, não tenha medo, ou não deixe os outros falarem para você que Deus não te ama, Deus se esqueceu de você. Porque às vezes é um tratar de Deus, Ele quer te salvar. Minha mãe passou mais de 60 anos lutando nesse mundo contra os vícios e no final da vida Deus derramou graça a ela e Ele, de uma forma inexplicável, curou ela para que ela tivesse tempo de se arrepender, de confessar o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E aí Deus falou assim, eu não vou perder mais minha joia, eu vou trazer ela para mim, ela está com Ele. Aquilo que todo cristão quer, eu falo para minha irmã, até nisso minha mãe foi mais esperta que eu, chegou primeiro na Cintia. E que seja assim na vida de vocês, meus irmãos. Para mim, tanto do irmão Júlio que entrou hoje, tanto dos irmãos que estão com a gente há mais de ano, para mim, vocês são preciosos demais para Deus. Ele não abre mão de vocês. Ele vos ama. Ama cada um de vocês de uma forma especial. E se tiver que abalar as nossas estruturas para não perder você, Ele vai abalar. E eu oro, irmão. Eu oro para que Deus Ele faça a obra dele. Por mais que às vezes doa, a gente venha gemer, mas que venha acontecer. Porque a intenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca foi a gente passar uma vida aqui nessa terra, mas é uma vida eterna com Ele. E que essa semente dessa noite, ela fique fincada no seu coração. Que se você tiver que abalar tudo aquilo que
você vê que te impede de chegar a Cristo, deixa abalar. Confia no Senhor, que Ele venha ser a sua força. Você vai ver que não tem nada melhor do que estar na presença de Deus, esperando a Ele nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus, eu queria agradecer a oportunidade que os irmãos me deu de trazer a mensagem hoje. Eu venho ruminando, como eu falei para vocês, essa palavra, meio complexa, né? E agradecer pelo Espírito Santo do Senhor, por permitir eu trazer essa mensagem. O que eu falar mais da palavra aqui agora, eu tenho certeza que não foi Deus, então eu paro por aqui. Eu só tenho a agradecer a Ele pela vida de vocês. Irmãos, eu não sei a situação que vocês estão passando, se estão em luta ou bonança, né? Mas independente disso, creia que Deus tem zelado por você. Ele te ama. Ele te ama. O amor dele é ágape, é perfeito. E Ele tem cuidado de vocês. Queria só contar uma coisa para vocês, que uma época da minha vida eu pedi a morte para Deus, mas de verdade mesmo, estava bem deprimido espiritualmente, humanamente falando. E muito tempo depois, agora que aconteceu isso com a minha mãe, o Senhor falou algo no meu coração que me deixou abalado e eu entendi o amor dele. Ele falou assim, que se ele tivesse atendido a minha oração, quando eu pedi a morte, eu não estaria com ele, mas estaria no inferno pelo momento que eu estaria vivendo. E ele é tão bom, tão perfeito e tão misericordioso que ele não ouviu. Porque naquele momento eu estava em pecado, estava desgostoso da vida, mas já estava vendo uma parte do Evangelho. E ele falou assim, se eu ouvisse a sua oração e tirasse o seu fôlego de vida, hoje você não estaria nos meus braços. E eu agradeci a Ele quando Ele falou isso ao meu coração. E falei, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de me consertar e ter chance de estar com o Senhor. Deus tem tratado muito, irmão, dentro do meu coração. Tem abalado estruturas inteiras, paredes de concreto que para mim era inabalável. Ele tem derrubado no chão para construir o reino dele. E que esse amor que Ele tem derramado sobre a minha vida seja derramado sobre a sua também. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por terem ouvido a mensagem. Que em nome do Senhor Jesus a semente fique no seu coração, que te leve a pensar, a meditar naquilo que tem que ser abalado. Te leve aos caminhos do Senhor. Que nenhum homem te encolere no pensar dele, mas te leve a meditar a Cristo, que Cristo te mostre o caminho. Em nome de Jesus, meus irmãos, obrigado. Para agradecer, eu queria saber quem vai orar comigo. O irmão Josiel, ele está com dor de garganta, ele falou, não sei se é a irmã Juliana. As irmãs querem orar. A Cíntia? Não, né? Os irmãos vão orar. O irmão Josiel, Juliana. Senhor Jesus. Oi, irmão. Senhor Jesus. Vai orar? Então vamos fazer assim, irmãos, para entregar, para interceder. O irmão Josiel vai orar. Dona Juliana vai orar, Dona Juliana? Hoje não. Hoje não, amém. Então Josiel ora e eu finalizo. Para a glória de Deus. Pode começar, José? Bem, meus irmãos, graças a Deus, né? Pela palavra que nós viemos refletir tudo que foi pregado nessa noite em nome de Jesus, né? Para que a gente venha crescer, né? E amadurecer na presença de Deus. Feche seus olhos. Vamos entrar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. E por o Senhor estar demonstrando cada vez mais o seu amor, meu Pai, pela humanidade, seu amor pelo
o teu povo, o seu amor, meu Pai, pelos teus filhos. Agradecemos por essa misericórdia, agradecemos por essa graça inabalável, por esse poder, meu Pai, por essa presença, por um amor inigualável, meu Pai, nunca visto. O amor, meu Pai, da esposa para com seu marido não se compara, o amor do seu filho, meu Pai, para com o pai não se compara, do irmão para com o outro não se compara, Senhor, a tua presença, o seu amor, meu Pai, um amor totalmente diferente que, meu Pai, não se compara, Senhor, a nenhum outro. Meu Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, que o Teu Espírito venha tomar conta de nós, que a Tua presença venha reinar na nossa vida. Meu Deus, que o Senhor venha limpar, meu Pai, todos os resquícios, todo, meu Pai, que desagrada ao Senhor, e que a glória do Senhor seja manifesta no nosso ser. Que a nossa boca venha confessar e declarar o Seu nome, meu Pai, exaltar a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que nós venhamos buscar a Tua presença, a Tua face perpetuamente, Senhor meu Deus. Que venhamos buscar o vigor, meu Pai, a sabedoria, o ânimo, Senhor, na Tua presença. Que o Senhor venha nos dar o discernimento, venha nos guiar pelo Teu Espírito, Senhor meu Deus. Que a luz, meu Pai, do Teu Espírito, Senhor, venha resplandecer, meu Pai, na nossa vida. E que nós venhamos expressar o Senhor, que venhamos, meu Pai, exalar o bom perfume da Tua presença. Que venhamos, meu Deus, fazer a diferença, meu Pai, em nome de Jesus, neste mundo, nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus, toca com Teu poder na vida de cada irmão, cada irmã que entrou nesta live hoje. Que deu ouvido ao Seu Evangelho, que deu ouvido à Sua palavra, que separou um tempo, Senhor meu Deus, para estar na Tua presença, meu Pai. Então, em nome de Jesus, toca na vida dele, na vida dela, direciona, fortalece, renova, trata, cuida, cura, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nessa noite, faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Eu não sei o que eles têm vivido atualmente. Eu não sei quais têm sido a luta, quais têm sido as batalhas deles, meu Pai, tanto no interior, dentro do coração, quanto fora. Não sei se no trabalho, no casamento, não sei se com os filhos, na família, na área, meu Deus, financeira, mas eu sei que o Senhor é o Deus que é o socorro bem presente. Eu sei que o Senhor, meu Pai, é aquele que tem cuidado do Teu povo, aquele que tem tratado cada um de nós, aquele que não tem nos deixado desamparado, Senhor meu Pai. Que a presença do Senhor, meu Pai, esteja sempre conosco, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós colocamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família diante de Ti, te agradecemos, meu Deus, por tudo que Tu és na nossa vida, por tudo que o Senhor representa para nós, e que esteja vivo no nosso coração o desejo, a vontade, a esperança de estar um dia para sempre contigo. É o que eu te peço e assim eu passo essa oração para o Teu servo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor maravilhoso e precioso. Nossa riqueza, Senhor. O Senhor é nosso bem maior. Tudo que o homem pode desejar é estar na Tua presença todos os dias da vida dele, eternamente. Senhor, nessa noite eu te imploro, Pai, que o Teu Espírito Santo seja derramado em cada família, em cada lar. Abraça, meu Pai, esses irmãos que participaram como corpo do Senhor desta live. Meu Pai, que os Seus braços de amor os envolva. Que essa noite eles venham se sentir, meu Pai, abraçados pelo Deus que criou, que o formou, que ainda informe no ventre da mãe deles, o Senhor já sabia todos os dias da vida dele. Abraça, Senhor. Consola, como o Teu servo falou, se precisarem de consolo. Fortaleça o que precisa de força, meu Pai. Renova, restaura. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa noite o Teu Santo Espírito, o Teu amor inunde os lares, os familiares, os Seus entes queridos, os Seus amigos, irmãos, que eles venham ser tocados também. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, os pedidos de orações deles. Talvez eles estão no íntimo, no secreto, falando:
Senhor, atende a minha oração. Então eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo leve ao Senhor de uma forma perfeita as palavras dos meus irmãos dessa igreja, e que dos céus o Senhor derrame, meu Pai, a resposta de um pai que zela, que ama, que cuida, a resposta perfeita que vem do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo irmão Renato, que irá fazer uma cirurgia delicada. Eu oro, meu Pai, pelo pastor Clóvis, pelo pastor Fábio, pelas suas famílias. Eu oro, meu Pai, pela igreja do Senhor. Meu Pai, eu coloco a vida de todos os meus irmãos, os projetos, os sonhos deles em Tuas mãos, Senhor. Que tudo seja feito, meu Pai, para a glória do Seu nome, para a honra do Seu nome. E que eles venham ver o manifestar do Senhor a cada dia, o amor, o zelo do Senhor. Agradecemos o Senhor, meu Pai, por este culto. Agradecemos o Senhor por essa oportunidade. Agradecemos o Senhor por se revelar ao nosso coração. Louvado e bendito seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu amo vocês. Amo muito. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pelo irmão Josiel, dona Juliana, pela irmã Roberta, a Leila, o senhor Júlio, em nome do Senhor Jesus, a dona Paula, minha irmã querida, a irmã Rafaela que saiu, às vezes cai a internet lá, né? Mas são amados de Jesus. Irmãos, eu amo vocês, viu? Vocês são a minha família, minha alegria, minha tristeza também, mas minha alegria. Ó, o José, e a tristeza sou eu, né, seu André? Eu falei, o José é minha tristeza, irmãos. O motivo da minha tristeza. Mas eu amo vocês, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida, a casa. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe, irmãos. Tenha uma noite abençoada. Uma noite na presença de Deus. Que vocês venham refletir, ruminar essas palavras. Que Deus venha falar através do coração de vocês aí. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado. Deus. Essa parte é a parte do cri, 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 né? Ninguém fala nada, eu fico aqui com a cara de engraçado. Eu queria falar. Pode falar, meu irmão.